Olá, crianças, com a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tia Fran está com muita saudade de todos vocês. Espero que estejam todos bem, seus familiares também. Tia Fran vai trazer hoje uma história que foi contada por Jesus na forma de uma parábola. Assim como nós já aprendemos aqui por outros professores, uma parábola era uma maneira que Jesus contava uma história aplicando o princípio bíblico aos seus discípulos. E essa parábola que a gente vai aprender hoje, vocês vão encontrar na Bíblia, que é a palavra do Senhor, e está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E o nome dessa parábola é a parábola das 10 virgens. Então, nessa história, crianças, Jesus, ele assemelha o reino de Deus como se fosse um casamento, né? As pessoas que estão se preparando para um casamento. E nessa história, ele vai contar que tinham 10 moças que foram convidadas para um casamento. Elas eram convidadas do noivo a participar de um casamento. Sabe, crianças, naquela época de Jesus, os casamentos eles eram diferentes do casamento que a gente está acostumado a ver hoje. Como que acontecia na época de Jesus os casamentos? O noivo, ele ia ao encontro da noiva na casa dos pais dela. E de lá, os convidados, juntamente com o noivo, iam até a casa onde os noivos iam morar. Só que naquela época, crianças, não existia energia elétrica como a gente tem hoje. Então, quando anoitecia, tanto as casas quanto as ruas, elas eram iluminadas por lamparinas, como essa aqui que a tia Fran fez para vocês. Lamparina ou candeia, como aparece em algumas bíblias. E para manter a chama acesa dessa lamparina, era necessário usar o óleo, o azeite. E geralmente esse azeite ele era armazenado em frascos como esse, que também algumas bíblias vai trazer pelo nome de botija de azeite. Então, crianças, essas 10 moças que vocês estão vendo aqui, elas eram convidadas do noivo para esse casamento, que era uma grande festa, era um momento de alegria. Só que, como vocês podem ver aqui, 5 moças estavam levando a lamparina e o frasco de azeite. Todas elas tinham a lamparina ou a candeia. Só que das 10 moças, apenas 5 foram prevenidas de levar o frasco de azeite. As outras 5 não quiseram ter o trabalho de levar o frasco de azeite e falaram assim: não tem necessidade de eu levar o frasco de azeite. Vai dar tempo do noivo chegar e a minha lamparina ficar acesa. Acontece, crianças, que sabe o que aconteceu? O noivo começou a demorar para chegar. E aí, o que aconteceu? Essas moças, todas essas 10 moças foram ficando cansadas, começou a bocejar, bater sono, quando de repente, o que aconteceu? Todas elas adormeceram à espera do noivo. Acontece, crianças, que quando foi meia-noite, sabe o que aconteceu, crianças? Ouviu-se um grande grito dizendo: venham todos ao encontro do noivo, o noivo chegou, saiam ao encontro dele. Aí, crianças, as 10 moças rapidamente acordaram e começaram a se arrumar, porque elas precisavam estar todas lá dentro da grande festa. Só que o que aconteceu? Como o noivo demorou para chegar, as noivas
né, as moças que levaram o frasco de azeite, elas abasteceram com o óleo, com o azeite, as lamparinas, de modo que as suas lamparinas não se apagaram. Já as moças descuidadas, que não levaram o frasco de azeite, ficaram desesperadas e começaram a pedir para as moças que levaram o azeite e que abasteceram as suas lamparinas para que elas não se apagassem, começaram a pedir: por favor, dê-me um pouco do seu azeite para a gente manter a nossa lamparina acesa. Só que aí elas falaram assim, as moças preparadas: nós não podemos dar o nosso azeite para vocês, porque senão vai nos faltar. Vão até o lugar onde vende e depois vocês voltam. Aí essas moças descuidadas, elas saíram todas apressadas, correndo, para ver se conseguia algum lugar, aquela hora da noite, que já era meia-noite, para ver se conseguia colocar na lamparina delas para poder entrar na grande festa. Só que aí, crianças, sabe o que aconteceu? O noivo chegou, e aí o noivo chegando, abriu-se o portão, né? O portão do lugar onde ia ter a grande festa, e aí ele chamou todos os convidados para entrar no banquete. Então, as moças que estavam preparadas, com as suas lamparinas acesas, elas conseguiram entrar dentro do banquete. E depois que todos os convidados, todas as moças que foram cuidadosas, entraram no grande banquete, fechou-se a porta. Aí, crianças, sabe o que aconteceu? Mais tarde, aquelas moças que haviam sido descuidadas, elas voltaram. E aí elas gritaram: Senhor, Senhor, por favor, abra para que possamos entrar. E aí, sabe o que aconteceu? O noivo olhou para aquelas moças que estavam lá fora, atrasadas, despreparadas, e falou assim: eu não as conheço. E aí, crianças, essas moças ficaram tristes lá do lado de fora, não puderam entrar para o banquete e ficaram lá na escuridão, porque elas não tiveram juízo, elas não se prepararam. E aí, crianças, o que a tia Fran quer explicar para vocês com essa ilustração dessa história? A vinda de Jesus vai ser semelhante a essa história que a gente ouviu aqui. Vai acontecer de repente, Jesus vai voltar a qualquer momento. Por isso, nós precisamos estar preparados. Porque se nós não estivermos preparados, nós não poderemos entrar no grande banquete que é o céu, que é a vida eterna. E aí, crianças, de que maneira que a gente, o que a gente precisa fazer para a gente se preparar para entrar para o banquete celestial? A primeira coisa é a gente aceitar Jesus, reconhecendo Ele como o único, verdadeiro e suficiente Salvador para as nossas vidas. Depois que a gente aceita Jesus, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e não voltar a cometer os pecados que a gente fazia antes. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu desobedecia, eu não desobedeço mais. Além da gente aceitar Jesus, se arrepender dos pecados, levar uma vida de obediência, é necessário que nós, criança, o que a gente tem que fazer? A nossa lâmpada, ela tem que estar acesa, abastecida da presença de Deus. E de que maneira que a gente vai manter a nossa lâmpada acesa, cheio da presença de Deus e do Espírito Santo? Sabe como, crianças?
através da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. É ela que vai nos direcionar a seguir os caminhos certos, a obedecer a Deus e fazer com que cumpramos com a vontade dele nas nossas vidas. É importante também que nós façamos o nosso devocional todos os dias, que também é uma maneira da gente aprender a palavra de Deus. Vocês têm o devocional de vocês, crianças, que devem ser feito todos os dias, juntamente com o papai, com a mamãe, com a vovó, com alguém que possa estar ensinando e fazendo junto com vocês. Outra maneira da gente manter a nossa lamparina acesa é também falando com Deus todos os dias. De que maneira, tia Fran? Através da oração. Então, crianças, não se esqueçam de orar todos os dias, porque quando a gente ora, a gente está falando com Deus, a gente está falando com o nosso Pai Celestial. Então, a tia Fran queria deixar essa mensagem para vocês, que vocês estejam preparados para a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, eu quero ir para o céu, eu quero entrar para o grande banquete celestial. E vocês também querem? Então a tia Fran vai finalizar essa história deixando o versículo 13 dessa história que a gente aprendeu, que está lá em Mateus 25. E o versículo 13 diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, crianças, que a cada dia nós possamos nos preparar, buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, evitando cometer o pecado, e que vocês então tenham essa vida com Jesus, essa intimidade com Jesus a cada dia das suas vidas. Que Deus abençoe e que vocês estejam cheios da presença do Senhor, da luz do Espírito Santo para guiar a vida de vocês. Um grande beijo, com muitas saudades. Até breve.